Olá pessoal, retomando o conhecimento das principais drogas aí existentes no nosso país. Até a aula passada falamos um pouquinho sobre a maconha e a cocaína e a partir de agora abordaremos um pouquinho do crack e avançaremos aí nas drogas sintéticas até fechar esse segundo compromisso que eu tenho com vocês, né, da lei, do rito especial da lei de drogas. Bom, em relação ao crack, o que eu quero que vocês compreendam? Eu vou fazer uma leitura da parte científica dele e na sequência a gente vai abordando a parte prática. Leva 10 segundos para fazer efeito, gerando euforia e excitação, respiração e batimentos cardíacos acelerados, seguindo de depressão, delírio e fissura por novas doses. Crack refere-se a uma forma não salgada da cocaína, isolada numa solução de água, depois de um tratamento de sal dissolvido em água com bicarbonato de sódio. Os pedaços grossos, secos, têm impurezas e também contêm o bicarbonato. Quando eles são queimados, o bicarbonato estoura, rachando, fazendo um barulho de crack, 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 da onde veio o nome crack. 5 ou 7 vezes mais potente que a cocaína, tá? O crack também é mais cruel e mortífero. Nasceu nos guetos das grandes metrópoles, levando crianças de rua ao vício fácil e à morte rápida. O que eu quero mostrar para vocês relacionado ao crack mesmo? Lembra na aula passada quando nós estudamos a parte do refino da cocaína, né? Eu quero criar para vocês uma situação interessante aqui. Olha só, hoje uma pedra de crack é de 5, 10 reais, geralmente 5 reais a pedra de crack. Ela tem uma coloração, a cocaína, que nós vimos na aula passada, ela não é branca, ela é amareladinha, certo? Ela não é um pó seco igual um talco. Se você passa nos dedos assim, ela fica oleosa, brilha os seus dedos em razão da quantidade de substâncias químicas oleosas que tem ali. Quando eu estou refinando isso naquela panela, é igual brigadeiro. Na hora de eu jogar a coisa para secar, para revender, sobra aquilo colado aos redores da panela. Para que eu possa produzir o crack, eu misturo isso ou com óleo diesel, e o óleo diesel, na verdade, vai deixar um crack amarelo escuro, chamado de crack preto, ou formol, que deixa um crack com amarelo mais clarinho. É a ideia, pensa comigo, eu tinha, na verdade, uma planta que foi condensada, virou uma resina gomosa, e eu fiz de tudo para secar e transformar em pó. Agora eu tenho algo colado numa panela, grudento, eu preciso transformar isso de uma forma sólida novamente. Tanto que ao finalizar a produção do crack, eu tenho como se fosse uma rapadura, uma parafina de passar em prancha de surf, certo? Isso é a figura do crack. O cidadão hoje consome entre 15 e 25 pedras numa leva, numa tacada, certo? É muito frequente. As pedras são pequenas, são usadas em cachimbos, são queimadas no cachimbo. Quando você coloca o isqueiro para acender essa pedra, ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso muito rápido. E aí então a pessoa suga, né, esse gás e automaticamente fica, né, desnorteado com o consumo. Livros científicos da área médica dizem que se você usar a cocaína ou maconha, você ainda, através de muita força de vontade, consegue se livrar do vício. Já o crack não. Você será um eterno dependente químico do crack em razão do poder de dependência física ou psíquica que essa substância causa para o ser humano. Tá? Repito, o custo dele é muito baixo, de 5 a 10 reais dependendo da circunstância, né? E atinge realmente várias crianças em si, vários jovens, né? Nesse mercado paralelo em si. Olha que loucura, para avançar um pouquinho nesse conteúdo. Quando eu estou refinando, professor, eu posso fazer o crack em casa? Sim. Tem gente que compra a bucha de cocaína, acende uma vela, coloca uma colher em cima da vela aquecendo, mistura água com bicarbonato de sódio que você compra em farmácia ou no mercado e o pó da cocaína, fazendo com que engrosse até que ela fique uma pedra. E aí então eu fumo essa pedra, certo? O poder dela é muito mais forte do que só o pó da cocaína em si. E enquanto eu estou fazendo o refino do crack agora, né, a criação do crack, percebam que naquela panela ainda sobra mais um pouquinho. Então dizem que o crack é a reunião de impurezas da cocaína. Só que ao fazer o crack, sobra alguma coisa na panela. E o ser humano conseguiu inventar uma droga chamada Oxy, O-X-I, Oxy, que é também conhecida como droga 2.
para desgrudar aquele crack que ficou colado na panela, as pessoas usavam gasolina ou água de bateria de automóvel, e aí dissolvia e criava uma droga chamada droga 2, que era para competir com o crack. Ela entrou no mercado e logo depois ela saiu, porque ela começou a matar os usuários, e não é a intenção do traficante matar os usuários, certo? Então nós temos aqui a última droga de natureza vegetal, vamos colocar assim, porque vem da cocaína. Não existe crack, tá? Era uma derivação da cocaína, uma forma sólida da cocaína. Falei para vocês que para poder identificar a maconha, o reagente fica marrom. Para identificar a cocaína ou o crack, o reagente fica azul celeste. Quem já assistiu aqueles seriados que passam na TV em canais fechados, Aeroporto Dubai, Aeroporto Bogotá e assim por diante, tem a abordagem da Polícia Federal fazendo esse tipo de reagente para identificar se a substância encontrada é ou não é entorpecente. O que se encontra ali é o THC da maconha e o eritroxilon-coca do crack, tá bom? Dali para frente nós temos o quê? Começamos as drogas sintéticas. O primeiro deles é o êxtase, ou também conhecido cientificamente como MDMA, que é o metileno dióxido metanfetamina. Causa sensação de bem-estar, plenitude e leveza, aguçamento dos sentidos, aumenta a disposição e resistência física, podendo levar à exaustão. Causa alucinações, percepções distorcidas de sons e imagem, aumento da temperatura e desidratação, podendo levar à morte. Com uso repetido, tendem a desaparecer as sensações agradáveis, que podem ser substituídas por ansiedade, sensação de medo, pânico ou delírio. O êxtase é uma droga psicoativa que causa inúmeros efeitos indesejáveis, inclusive a morte. Também conhecido como droga do amor, é uma droga psicoativa conhecida quimicamente como 3,4 metileno dióxido metanfetamina, abreviada por MDMA. Olha só que interessante. Foi produzido por uma indústria farmacêutica no ano de 1914, com o intuito de ser utilizado como supressor de apetite. Isso era remédio para emagrecer, porque como ele aquece os órgãos internos, eles podem levar os nossos órgãos a terem uma febre de até 40 graus, nós desidratamos, e o desidratar, por isso fazer exercício e suar bastante, emagrece. O desidratar emagrece. Ao desidratar, eu emagrecia. Porém, a indústria farmacêutica acabou mudando o foco. Lá na década de 60, por exemplo, ele começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo de pacientes com depressão. Ou seja, porque como ele era uma droga que realmente aumentava, a droga do amor, ele aumentava as sensações de prazer, de libido e tudo mais, eles começaram a usar para isso. Na década de 70, passou a ser consumido recreativamente, sendo disseminado principalmente entre estudantes universitários. Então, professor, mas o que eu quero falar sobre o êxtase? São comprimidos, né? O europeu, você encontra aí uma média de 80 a 100 reais, um comprimido europeu. O princípio ativo MDMA é muito mais presente. O nacional, você vai comprar 20 reais em estacionamento de balada, porque o percentual de MDMA é bem menor. Consequentemente, eles misturam com medicamentos vencidos e outras substâncias para criar a figura do comprimido. As cores não interferem em nada e os desenhos gravados sobre os comprimidos também não interferem em nada. Delimitam apenas quem é o fabricante e muitas vezes para quem é o seu destino, certo? Então essa é a regra do êxtase, uma droga sintética que não me exige clima, tempo para esperar criar, para crescer, né? Eu faço no fundo de casa com um poder aquisitivo bastante elevado, o retorno aquisitivo bastante elevado, levando os jovens da classe média, do público universitário, para trás das grades, certo? Tenho ainda a figura do LSD, e o LSD também é super interessante porque ele é um selo, já vou explicar de que forma, ele é o dietilamina do ácido lisérgico. Efeitos semelhantes ao da maconha, porém mais intensos, alucinações, delírios, percepção deformada de sons e imagens e do tato. Podem ocorrer más viagens, com ansiedade, pânico e delírio. É utilizado habitualmente por via oral, mas embora possa ser misturado ocasionalmente com tabaco e fumado. Algumas microgramas, e micrograma é 1/1000 de uma miligrama, que por sua vez é 1/1000 de uma grama, então olha a pequenez da coisa, já são suficientes para produzir alucinações ao ser humano, com 300.000 vezes mais ativo que a maconha. É chamado, na verdade, a bala, é o êxtase, esse é chamado de doce, é chamado também conhecido como selo, microponto. A dietilamina do ácido lisérgico ele era uma droga sintética semelhante às presentes em um fungo
denominado clavíceps purpúrea, bastante usado em shows e provocava alucinações na alteração da percepção do usuário. Quem usava bastante esse LSD, que é um medicamento para doença mental, criado por um laboratório também para tratar de doenças mentais e teve um desvio na indústria farmacêutica, foi o cantor Cazuza. Segundo relatos, ele gotejava esse ácido no lenço que ele usava na cabeça. Em contato com a pele, ele era absorvido, então passava por alucinações ao longo dos shows. Olha que loucura, tá? Ele é chamado de selo e microponto também porque ele é um líquido. Como é que eu vou te vender um líquido? Eu vou gotejar através de um conta-gotas no verso de cartelas de selo dos Correios. É o mais comum. E eu corto esse selo em vários pedacinhos. Mas por quê? Porque atrás do selo tem aquela cola. Ao deixar secar, a substância ficou impregnada ali. Como é que eu uso isso? De forma sublingual. Põe embaixo da língua, ela dissolve. Então, antigamente, as pessoas colocavam para entrar em casas noturnas uns sapatos. Já entravam doidos porque o suor do pé pegava a substância. Depois começavam a colocar atrás das baterias dos celulares. Aí vieram os iPhones, não tirando a bateria, os smartphones. Automaticamente, hoje, se leva dentro de uma carteira e ninguém consegue localizar. Tem um custo médio de 80 a 100 reais, um microponto, um selo, um microponto, dependendo do tamanho que ele é vendido para você, e ele vai causar alucinações, deixar você realmente com as percepções distorcidas no que se refere à estrutura. Livros, inclusive, de medicina dizem que é aquele momento em que você começa a ver a música, a escutar as cores e assim por diante. Olha que loucura isso, tá? Para fechar a nossa sequência de drogas, das principais drogas que eu gostaria de trazer para vocês, eu também trouxe um negócio chamado DOB ou cápsula do vento, conhecida como 4-bromo 2,5 dimetoxi 4-bromanfetamina. Meu Deus, que loucura, professor! Foi presa no Paraná, essa cápsula do vento, ou cápsula do medo. Ela é uma cápsula de antibiótico, aqueles de amoxicilina, mas só o gelzinho, vazio. Mas por que vazio? Porque ele tem um líquido gotejado nesse gel. O princípio ativo é o mesmo do LSD, ser um líquido que eu gotejo num selo, eles gotejam nessa cápsula. E esse líquido, chamado de DOB, é um derivado da anfetamina, parecido com o êxtase, acrescentado de um átomo de bromo, o que faz, na verdade, com que o organismo tenha dificuldade de absorver. Isso faz com que aumente o efeito da droga, podendo levar, o organismo demora para metabolizar, podendo levar até 30 horas de alucinação, desde que você consuma uma cápsula dessa de cápsula do vento ou cápsula do medo. Tá? Então é uma coisa absurda, dentro dessa linha de raciocínio. E aí o que eu quero? Depois eu também comento, existem outras situações mais antigas, cola de sapateiro, chá de cogumelo, que também tem as situações ali que causam dependência, obviamente física, psíquica e assim por diante, chá de fita, na época da fita cassete. O que eu quero deixar claro para vocês é que a lei de drogas é uma norma penal em branco. Logo, toda substância nova que for sendo criada pode ser inserida na portaria 344 da Anvisa. Toda substância que o pessoal da Anvisa entender que deixou de ser considerado droga, sai da portaria da Anvisa. E a lei 11.343 permanece intacta lá, certo? Desde 2006, sem precisar de alteração. Então aqui nós já estudamos a primeira parte, que é a parte histórica, e essas duas partes agora tratando das principais drogas previstas na nossa realidade e um cuidado gigante que nós temos que ter. Pessoal, olha só, no tocante à maconha, para fechar nossa linha de raciocínio, o THC fica alojado nos testículos e nos ovários. No tocante à cocaína, certo? As substâncias químicas que são misturadas é que levam você à morte. O crack é a única droga que a sua fumaça, a sua toxina rompe a barreira placentária, podendo levar, por exemplo, mães gestantes a má formação congênita e muitos outros problemas de ossos, de cálcio, dentição do feto em si. O êxtase e o LSD, principalmente, levam jovens ao suicídio.
né? Muitas vezes pulando de prédios, tirando a própria vida das maneiras mais variadas em decorrência de alucinações que aquela droga causa. Não é possível que isso faça bem, mas um ponto o professor Carlos Eli sempre nos dizia: os pais têm que ter um compromisso de contar para os seus filhos que as drogas causam sim momentos de euforia, de alegria, de excitação. Você não pode só trabalhar com o seu filho focado no problema que a droga causa. Senão vem um amigo, vou colocar entre aspas o amigo aqui, convida seu filho para conhecer essa droga e ele percebe que a droga tem o lado bom e depois o lado ruim, mas ele tem o lado bom e ele vai achar que você mentiu. Então você precisa mostrar, a droga faz bem, sim, a droga causa efeitos positivos, mas logo em seguida te leva para o buraco. E é uma questão de consciência. Cigarro faz mal, álcool faz mal e todas essas drogas ilícitas fazem mal. Além de cometer um crime, dependendo da circunstância, tua vida e a vida da tua família vão para o buraco. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.